assunto muito importante abre esta edição. O consultor em marketing rural, Luiz Tejon, levantou esta semana a possibilidade de laboratórios veterinários do Brasil produzirem vacina contra a Covid-19. Em conversas com especialistas, o consultor ouviu que o Brasil poderia, ainda em 2021, iniciar a produção nacional com uma estimativa de se chegar até 400 milhões de unidades por ano. E nós vamos conversar sobre esse assunto com o Dr. Emílio Salani, que é vice-presidente executivo do Sindicato da Indústria Nacional de Produtos para a Saúde Animal, o SINDAN. Muito boa tarde, doutor Emílio. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no Canal do Boi. Quantos laboratórios hoje estariam aptos, prontos para produzir a vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil? Nós possuímos três... Bom, Zaidan, desculpa, boa tarde a todos. Nós, hoje, a saúde animal, o setor de saúde animal possui 3 laboratórios, todos eles biosseguros e que estão aptos a serem adequados para a produção de vacina contra o coronavírus inativada. Doutor Emílio, a excelência da produção, por exemplo, de vacina contra a febre aftosa já é reconhecida em todo o mundo, a excelência dos laboratórios brasileiros. O sistema de produção para a Covid-19, para a vacina contra o coronavírus, seria o mesmo daquele usado para produzir a vacina contra a aftosa? Exatamente, é um processo de vacina através de inativação, usando um tipo de célula que nós já dominamos aqui, inativantes que nós já dominamos aqui, e com uma grande vantagem, Zaidan, dado que nós produzimos uma média de 400 milhões de doses de vacina por ano, nós teríamos condições, num curto espaço de tempo, de produzir uma quantidade bastante significativa de vacina para disponibilizar para a população brasileira. Qual é a expectativa, doutor Emílio, caso a vacina já seja aprovada e já esteja em distribuição no mercado, vamos admitir essa possibilidade, seriam quantas doses por ano, por pessoa, para a pessoa ser considerada imunizada com a vacina produzida nos laboratórios da medicina veterinária? Seguiríamos a mesma linha de prescrição da vacina atual, 2 doses com intervalo de 2 a 4 semanas. E, doutor Emílio, o que falta para a nossa indústria veterinária estar adaptada para produzir a vacina contra o coronavírus? Bom, na verdade, o papel do Sindicato da Indústria Veterinária, o qual eu represento, teve o papel de unir essas duas partes, os detentores da tecnologia da vacina inativada contra o coronavírus e os gestores responsáveis por esses 3 laboratórios. A ideia é o seguinte: na segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós participaremos de uma audiência pública no Senado, onde estarão presentes Butantan, Anvisa, Ministério da Agricultura e o SINDAN, e depois, no período da tarde, nós teremos outra reunião com o Ministério da Agricultura, também com a presença do Butantan e da Anvisa. Nós entendemos que esses atores, tanto por parte do detentor da vacina quanto dos laboratórios, têm que sentar à mesa juntamente com o MAPA, que nos fiscaliza, e a Anvisa, que deverá dar o de acordo para que eles todos se ponham em linha e a coisa caminhe no sentido de buscar uma solução para o povo brasileiro. Doutor Emílio, hoje o processo é extenso de produção de vacina contra a febre aftosa. Esse processo seria interrompido? Haveria alguma diminuição da produção para servir a vacina contra o coronavírus? Para você ter uma posição com relação a essa excelente pergunta, a nossa capacidade nominal de produção com essas 3 plantas são 500 milhões de doses de vacina contra a febre aftosa. A demanda que o Ministério da Agricultura estima para esse ano é de 300 milhões. Em maio, nós utilizaremos de 190 a 200 milhões de doses. E essas vacinas já estão controladas
produzidas e controladas e armazenada na central de distribuição em Vinhedo. Por isso nós entendemos que, como nós já estamos com praticamente todo o volume de novembro produzido, nós não teríamos nenhum problema de solução de continuidade no abastecimento de vacina contra a febre aftosa no Brasil. Lembrando, Zaidan, que nós produzimos hoje uma média de 400 milhões de doses por ano, produzimos ao redor de 2 bilhões de doses nos últimos 5 anos, de uma vacina que é de 2 ml com 2 vírus. Nós estamos inferindo que, caso venha a ser possível uma adaptação para trabalhar com a vacina de Coronavac, que é de coronavírus inativada, que é meio ml, com apenas um vírus, essa capacidade de produção vai ter um aumento substancial. Isso vai ser muito importante, porque nós entendemos que o Brasil não vai ter como abrir mão de vacinar sua população em 21, 22 e 23, e nós entendemos que essas plataformas têm que ser adequadas e ficar à disposição do país para que a gente não perca essa expertise, esse conhecimento, essa plataforma e criar condições de segurança para a população brasileira. Essa vacina produzida nos laboratórios veterinários contemplaria também o combate às novas cepas que surgiram no Brasil? Nosso entendimento é que, se o responsável, a instituição ou o órgão que tenha contato com o provedor da vacina inativada, se ele já estiver apto a fornecer a semente de trabalho, a semente inicial que gera toda a produção na base da variante estabelecida atualmente, a vacina já sairá totalmente atualizada da linha de produção. Doutor Emílio, quanto aos insumos que foram um problema este ano no Brasil, para o Butantan, por exemplo, que hoje até lançou uma nova vacina 100% brasileira, né, que não depende dos insumos importados, mas esses insumos importados causaram problemas, né, demora na produção da vacina aqui. No caso da medicina veterinária, os insumos estariam aqui no Brasil? Haveria necessidade de importação? Essa é a grande vantagem, Zaidan. Partindo da premissa que, se houver a possibilidade de trabalhar o ciclo completo da vacina aqui no Brasil, ela seria iniciada com a semente de trabalho até gerar o IFA que nós estamos vendo aí ser importado de diversos países por diversas entidades brasileiras. Ou seja, nós não dependeríamos mais de importar IFA de outros países, que é um insumo altamente demandado. Ou seja, nós podemos dizer que, caso isso seja possível, se todos esses atores, juntamente com as autoridades reguladoras, sentarem à mesa e chegar à conclusão que conseguem adaptar essas plantas, produzir essa vacina, o Brasil, poderia se dizer, ficaria autossuficiente no provimento de vacina contra coronavírus, não dependendo de importação de IFA de outros países. E em pouco tempo, pelo que a gente está vendo aqui, o Brasil poderá se tornar também um grande exportador dessa vacina. Tudo isso depende de um plano de negócio, de trabalho, que eu entendo que provavelmente esses gestores que estão gerenciando essas plantas de produtos para a saúde animal estão vislumbrando essa possibilidade de trabalhar intercaladamente, uma vez que nós entendemos também que há espaço na nossa produção. Todos vocês acompanham o plano de erradicação da fitosa. Nós poderíamos estar colocando essas plantas a serviço, certo, da saúde humana e colocar à disposição da população brasileira, até outras populações, vacinas produzidas no Brasil. Doutor Emílio Salani, quero agradecer em nome do canal do Boi a sua entrevista muito esclarecedora, muito importante no momento em que a gente está precisando de boas notícias, né? Muito obrigado pela sua entrevista aqui. Eu que agradeço o convite e fico à sua disposição, Zaidan. E boa sorte na segunda-feira na reunião do Senado, hein? Vamos precisar.